Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, dessa que é a disciplina que estuda aí as questões do território, né? Vamos dar uma olhada o que temos aí para esta aula. É a aula de número 6, o objeto de conhecimento, disputas políticas, econômicas e religiosas, Palestina versus Israel, disputas políticas, econômicas e religiosas, Coreia do Norte versus Coreia do Sul. No detalhamento, Palestina e Israel, a questão lá da Cisjordânia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tudo bem, então? Vamos lá para a aula. Gente, que é isso? Meu Deus, que construção imensa! Uma cerca, né? O que será que essa cerca está fazendo aqui, gente? Vejam só ali quantos aparatos de segurança, não é isso? Parece que temos uma viatura ali do outro lado, né? Uma viatura, deve ser uma viatura de fronteira, de patrulha de fronteira, né? Do que será que se trata, né? Que construção é essa? Porque não me parece ser uma cerca comum. E já que o título que a gente está vendo aqui em cima é Fronteiras e Conflitos, muito provavelmente essa cerca aqui esteja dividindo dois territórios, né? Muito provavelmente dois países. Vamos falar então sobre fronteiras e conflitos. Vamos lá. Começando aqui pelo seguinte, gente. Fronteiras e conflitos. Quais seriam as causas desses conflitos que existem entre fronteiras, né? E a gente tem aqui já de cara esse mapa da África, né? Que a África, que era lá habitada já ancestralmente por diversas tribos que eram nômades e circulavam livremente pelos territórios, elas passaram, depois das colonizações, a terem que circular, sendo observados, limitados, né, por essas fronteiras bem retas, não é isso que a gente está vendo aqui dos colonizadores europeus. Mas enfim, os conflitos entre fronteiras internacionais são complexos e resultam de diversas causas que são interrelacionadas, ou seja, são diversas causas que são interligadas de uma ou de outra forma. Muitos desses conflitos, segundo os especialistas, têm raízes históricas, né? Com fronteiras desenhadas por processos coloniais, que era isso que a gente estava falando aqui da África como exemplo, ou conquistas que não respeitaram as identidades étnicas, culturais e religiosas locais. Então a gente pode observar, voltando a esse exemplo da África, que não houve um respeito lá quando o território foi dividido e subdividido, não houve um respeito às identidades étnicas, culturais e religiosas lá do local. E isso, obviamente, fez com que se gerassem diversos conflitos, né, posteriores. Além disso, disputas por recursos naturais estratégicos, como petróleo, água e minerais, aumentam essas tensões. Então vejam só, gente, nós temos vários exemplos de questões que envolvem conflitos entre diferentes nações que têm a ver com essa disputa por recursos estratégicos, ou recursos estratégicos minerais para gerarem riqueza, ou recursos estratégicos também que geram aí energia, não é isso? É o caso do petróleo. Essas guerras por conta d'água têm se intensificado ao redor do mundo, e aí minerais, a gente sabe que disputa por ouro, disputa por outros desses materiais, desses recursos naturais que geram riqueza, sempre envolveram aí questões que se referem aos conflitos, né? Vamos adiante aqui, a gente vai observar uma tropa norte-americana, que na verdade são marinheiros, né, do exército norte-americano, da marinha norte-americana. Eles estão usando aqui aquela camuflagem chamada Chocolate Desert, uma coisa assim. E aí a gente vê que eles estão em deslocamento por um lugar que não é os Estados Unidos, né? Continuando então a falar sobre as causas, questões de soberania e nacionalismo também desempenham um papel que é muito importante, né? Com grupos que buscam aí autonomia ou unificação com países vizinhos,
devido a afinidades étnicas ou culturais. Então nós temos aí uma série de questões que também dizem respeito à autonomia, ou seja, separar-se, ou à unificação, unir-se, não é isso? Então por isso que as questões que envolvem aí fronteiras e conflitos são bastante complexas, como a gente disse lá no início da nossa aula. Adiante aqui a gente vai observar outras questões que são importantes, não é isso? E aí a gente vai ver mais alguns dados que são importantes, que é o caso aí de lembrar que as causas dos conflitos têm também sua gênese em falhas na governança e na diplomacia, junto com a interferência de potências estrangeiras. E isso frequentemente agrava e perpetua esses conflitos que dificultam sobremaneira um tipo de resolução que seja pacífico, tá, gente? Então, muitas vezes, essas questões do superego aí das potências estrangeiras interferem lá em questões regionais e sempre geram tipos de conflitos que vão se perpetuando e cada vez mais graves, e isso vai se repetindo. Muitas vezes nós temos vários tipos de conflitos bélicos que acontecem, que cessam por algum tempo e depois voltam com força total, tá bom? Vamos adiante então, a gente vai continuar falando e aí dando exemplos de alguns desses conflitos que há aí entre as fronteiras e para mostrar para vocês como que isso acontece em algumas situações. E aí a gente vai ver exemplos aí do caso do muro entre Estados Unidos e o México, muito famoso, né? A gente ouve aí, assistindo aí os telejornais, a gente sempre está vendo notícias sobre aquelas confusões todas que temos ali na fronteira Estados Unidos e México. Nós vamos falar um pouco também sobre o famoso Muro de Evros, que é lá entre Turquia e a Grécia, tá? Lá tem um problema muito sério, porque um desses países aí não quer aqueles migrantes que vêm do outro, então se colocou lá um muro para principalmente impedir a entrada dessas pessoas de um país no outro e também, e que está muito em voga há bastante tempo, há vários meses já, né? A gente tem acompanhado aí essa contenda, esse conflito seríssimo que está ocorrendo lá entre Israel e Palestina, tá? Então quando a gente fala nos muros ali entre Israel e Palestina, nós estamos falando daqueles muros que estão isolando ali a faixa de Gaza. É lógico que existem vários outros conflitos aí desse tipo ao redor do mundo, vamos enfocar esses aí para a gente ter uma ideia de com que dinâmica isso acontece nesses países, tudo bem? Vamos adiante então, a gente vai ver aí mais detalhes sobre essa questão. Gente, então, vejam só aqui, vocês observam nesse filme strip que a gente está vendo ao lado, alguns desses muros, não é isso? E aqui numa situação de deserto, observem aqui pessoas que, por exemplo, estão ali numa fronteira, meio que aguardando a possibilidade de passar para o outro lado, né? Nós estamos vendo aí homens armados, tropas fazendo a patrulha ali, fiscalizando, vendo se tem alguém tentando entrar ou não. Em alguns casos acontece também dessas tropas estarem de olho em quem tenta fugir. Mas nós vamos começar a falar sobre essa questão enfocando aqui o muro lá entre os Estados Unidos e o México, tá? Vamos dar uma olhadinha então nos primeiros dados que nós temos aqui. Então o muro que nós temos lá entre os Estados Unidos e México, que é essa linha que você está observando aqui nesse mapa, ele foi construído lá a partir de 1994, junto a umas operações, não é isso? As três principais foram a Gatekeeper, na Califórnia, a Hold the Line, no Texas, e a Safeguard, no Arizona, que são ali localidades, né? São regiões dos Estados Unidos que fazem fronteira com o México. E aí, obviamente, até pelo idioma que se utilizou para nomear aqui as questões, a gente está vendo que elas ocorreram aí por iniciativa
dos Estados Unidos. Então a gente sabe ali que a fronteira entre Estados Unidos e o México é bastante complicada, né? Vários filmes aí abordam a complexidade da segurança e tudo que acontece ali, tráfico de drogas, contrabando de armas e outros produtos e outros vários, né? Nós temos aí a questão dos coiotes, que inclusive atravessam pessoas ali de um lado para o outro. Muitas dessas pessoas, inclusive, perdem a vida nessa travessia, né? Tudo tentando o famoso sonho americano. Vamos adiante aqui, a gente vai ver mais alguns dados. Esse muro tem aproximadamente 1.130 quilômetros, eles não são contíguos. O que quer dizer contíguos aqui? Só para lembrar, eles não são completos, emendados, né? Tem ali uns trechos que não tem os muros, só tem as patrulhas, só tem outros tipos de fiscalização. Qual é a intenção desse muro? Barrar migrações ilegais e combater o tráfico de drogas e contrabando. Então, como a gente estava dizendo anteriormente, nós temos lá, além do tráfico de drogas, o contrabando de diversos tipos de produtos naquela região. A maioria de mexicanos que se deslocam em busca de melhores condições de vida são exatamente aqueles migrantes dos quais nós estávamos falando, que eles procuram ali, eles tentam entrar nos Estados Unidos, só que muitas vezes, na maioria das vezes, de forma ilegal, né? Então, por isso que eles utilizam os serviços daqueles famosos coiotes. Os coiotes são justamente aqueles especialistas em atravessar pessoas ilegalmente ali do México para os Estados Unidos. Mas vamos adiante. Vejamos aqui, temos os dados sobre a parte que não tem exatamente o muro ali, né? Não tem o muro, a cerca para dividir, mas que está ali sob vigilância eletrônica constante. É o caso dessa vigilância aqui, inclusive já usei a palavra, né? Vigilância constante. Capacidade de vigilância para detectar, identificar, acompanhar e classificar as incursões ao longo da fronteira. Existem lá várias formas de se fazer isso. São câmeras, são drones, etc. São pessoas que estão bem distantes, mas se utilizam de equipamentos que conseguem detectar movimento lá na área da fronteira, não é isso? E aí consegue detectar movimento das pessoas que tentam entrar ilegalmente. Nós também temos a segurança móvel, que tem a capacidade de vigilância, que atenua os ângulos mortos criados pelo afastamento de sensores fixos ou de outros sensores móveis, ou seja, são equipamentos eletrônicos altamente desenvolvidos que têm a capacidade de fazer a vigilância ali nos lugares onde as câmeras falham, né? Onde há algum tipo de obstáculo ali que atrapalhe na vigilância. E há também a segurança subterrânea, que é o conhecimento de domínio terrestre e capacidade de vigilância subterrânea ao longo da fronteira, ou seja, nós temos ali toda a tecnologia também que permanece sempre ligada, sempre ali atenta às questões das tentativas de entrada de pessoas e também tráfico de drogas, contrabando de armas naquela região. Tudo bem? Mais adiante, então, a gente vai ver aqui outros detalhes. Então nós temos diversas críticas, tanto no campo humanitário quanto ambiental e econômico e político sobre a existência desse muro. Observem essa fotografia, nós estamos aqui numa das partes ali entre México e Estados Unidos, onde está sendo construída, né, uma parte do muro. Aqui nós temos Donald Trump, que à época era o presidente ali dos Estados Unidos da América. Então esse muro é visto sempre por várias pessoas como um símbolo de xenofobia e divisão. Xenofobia, só para lembrar do conceito, é aquela fobia de pessoas que são de outras nacionalidades, né? É quando as pessoas de um país não gostam de pessoas de outros países, especialmente se elas estiverem ali no país, no seu país próprio, não é isso? Então, muitas pessoas sugerem que soluções tecnológicas e políticas de imigração
mais compreensivas, seriam mais eficazes do que o famoso muro entre Estados Unidos e México. Vamos adiante aqui. O muro, então, entre México e Estados Unidos foi a maior promessa de campanha de Donald Trump durante as eleições presidenciais de 2016. Mas, no atual governo, lá, então aqui está Donald Trump, essa iniciativa da construção do muro é bastante criticada, né? Então, neste momento, Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos e ele critica muito essa questão aí da defesa que fez Trump à existência desse muro. O presidente Joe Biden não acabou com o muro entre os Estados Unidos e o México, veja só. Então ele é inimigo, mas não acabou com o muro, mas mesmo não tendo acabado com o muro, ele fez mudanças significativas em relação às políticas da administração anterior. Então, a isso equivale dizer que ele foi mais brando em alguns aspectos no que diz respeito aí às políticas de migração, não é isso? Ali dos mexicanos do México para os Estados Unidos, tá? Então, Joe Biden foi muito crítico dessa iniciativa do Donald Trump, mas quando assumiu a presidência, não encerrou o projeto do muro. De outra forma, ele deu ali uma relaxada em algumas questões, favorecendo ali a migração, não é isso? Vamos adiante aqui para a gente entender, falar um pouco sobre como que é entrar nos Estados Unidos, né? Então, como que se entra de forma autorizada nos Estados Unidos? Então, a gente vê aqui o seguinte, cidadãos de aproximadamente 40 países do mundo, dos 193 países que são reconhecidos pela ONU, têm livre acesso aos Estados Unidos da América. Dentre os que não têm acesso estão os mexicanos. E se você não sabe, nós brasileiros, para termos acesso lá aos Estados Unidos, nós precisamos de passar lá por um processo de visto, né? Então, mesmo com a atualização do North American Free Trade Agreement, que é o NAFTA, né, que se tornou o USMCA, entre os Estados Unidos, México e Canadá, os benefícios sociais aos mexicanos continuam defasados. Ou seja, existe lá o USMCA, que é o antigo NAFTA, então é um bloco econômico, participam dele México, Canadá e Estados Unidos da América, só que México é sempre o menos favorecido, especialmente quando a questão é social, tá bom? Então nós temos ali grandes potências, Estados Unidos e Canadá, e obviamente que o México ali é bem desfavorecido nas questões que dizem respeito a esse tratado, e aí, obviamente, que o ingresso dos mexicanos nos Estados Unidos acaba sendo prejudicado, tá bom? Mas vamos seguindo adiante aí, vamos falar de um outro desses conflitos, né? Vamos falar ali no muro que há entre Turquia e Grécia. E aí a gente já consegue observar aqui nessa imagem o mapa ali, nós temos a Grécia de verde, nós temos a Turquia ali de laranja, né? Essa cor mais ocre para o laranja, enfim. Mas vejam só que o ponto de contato entre os dois países é bem pequeno, tá? Então nós vamos entender aí o problema que acontece nessa região. Vamos lá. Então, Turquia versus Grécia, conflito entre Turquia e Grécia e o famoso Muro de Evros. Aqui está o contato, a zona de contato terrestre entre os dois países, conforme eu estava falando para vocês, que a gente estava vendo anteriormente, e é aqui que se dá todo o conflito. Então, o Muro de Evros se estende por aproximadamente 40 quilômetros na fronteira greco-turca, entre Grécia e Turquia. Sua estrutura é equipada com sensores de movimento e câmeras de vigilância para monitoramento contínuo, ou seja, monitoramento sem cessar. Nós vamos continuar aqui, vamos ver mais alguns detalhes. Vejam só, a construção do muro foi motivada pelo aumento significativo no número de migrantes
e refugiados, atenção para o detalhe, migrantes e refugiados, tentando entrar na Grécia a partir da Turquia, particularmente durante a crise migratória europeia. Um detalhe aqui, gente, lembram qual é a diferença de migrante para refugiado, né? O migrante pode não estar sendo obrigado a fazer ali os seus deslocamentos no espaço, mas os refugiados não têm outra opção a não ser refugiar-se em outro lugar. Mais uns dados aqui. A Grécia argumenta que o muro é uma medida necessária para proteger suas fronteiras e manter a segurança nacional. Então veja que a Grécia, assim como outros países que são os mais fortes nesses conflitos, que mantêm essas fronteiras vigiadas, eles sempre têm o seu argumento de que eles estão sendo seriamente ameaçados de uma ou de outra forma. Vamos ver aqui mais alguns dados sobre essa questão da Turquia e Grécia. Em resposta ao aumento das tensões migratórias e aos incidentes de 2020, quando a Turquia anunciou que não impediria mais os refugiados de atravessarem para a Europa, a Grécia fez o quê? Decidiu ampliar e reforçar a famosa cerca que se chama de Muro de Evros, adicionando mais tecnologia de vigilância e adicionando mais patrulhas, né? Nós vamos ver uma das partes aqui que são mais frequentadas ali, né, pelas pessoas que tentam passar de um lado para o outro. E aí, esta região aqui, observem, a Grécia está aqui, a Turquia está aqui, esse é o rio Evros, é por isso que o muro se chama Muro de Evros, porque segue ali a linha que faz a parte aí da fronteira natural entre um país e outro. E também, gente, ao exemplo do que vimos lá nos Estados Unidos e México, o Muro de Evros sofre, né? Não sei se é exatamente esse o termo, mas recebe críticas de organizações de direitos humanos. E aí, essas organizações de direitos humanos sempre argumentam que esse muro, esse controle, esse impedimento do livre ir e vir de pessoas viola realmente os direitos dos migrantes e impede o que seria o direito ao asilo, né? Se as pessoas quisessem atravessar e pedir ali asilo, elas são impedidas. Um pouquinho mais à frente, vamos lá. Além disso, há preocupações sobre a segurança dos migrantes que tentam cruzar o rio Evros. Então aqui está o rio Evros, tá? Eles tentam atravessar da Turquia para a Grécia e essa área é muito perigosa, essa travessia é perigosa, esse rio é perigoso e isso resulta aí em afogamentos constantemente de pessoas que tentam passar aí de um lado para o outro. Tudo bem? Vamos avançar aqui, gente, chegando aqui para o relato de um desses conflitos que está muito em voga, como a gente falou lá no começo da aula, porque nós estamos vendo todos os dias na televisão notícias sobre isso. É a questão lá das fronteiras de Israel, não é isso? Para a gente entender direitinho o que se passa lá, a gente vai dar uma revisada na história dos acontecimentos. Então vamos observar aqui. Tudo começa lá em 1917, quando o governo britânico expressa o seu apoio ao estabelecimento de um Estado judeu, tá? Que seria permanente. E aí esse Estado seria lá na Palestina, que reconhecia o direito dos judeus de reconstruir sua antiga pátria. Muito bem. Em 1922, a Liga das Nações autoriza a Grã-Bretanha a ajudar o povo judeu a estabelecer uma pátria lá no território da Palestina com mandato britânico. Vamos mais adiante. Em 1937, uma comissão britânica publicou um relatório recomendando a divisão de Israel em um Estado árabe, um Estado judeu e uma zona neutra para os locais sagrados. Então nós sabemos que lá naquela região nós temos os pontos mais sagrados de 3 das principais religiões da Terra. De 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, milhões de judeus morreram, não é isso?
Em 1948, a criação do Estado Judeu. Então, forças do Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano invadem Israel. E aí, lá em 1948, nós temos o primeiro conflito de toda essa confusão que a partir daí não para mais, tudo bem? Em 1967, nós tivemos a Guerra dos 6 Dias entre Israel e Egito, Jordânia e Síria, e Israel conquistou lá territórios, tá? Então ele aumentou ali o seu território. Em 1987, a primeira intifada, uma revolta palestina contra o governo israelense, lá na Cisjordânia e em Gaza, tá? Essa faixa de Gaza é que ficou relegada lá à Palestina. Mais adiante, nós vamos ver que lá no ano de 2000, nós tivemos a segunda intifada, ou seja, a segunda dessas revoltas. Em 2003, o presidente americano George Bush apresentou o Oriente Médio, apresentou para o Oriente Médio, né, o famoso Roteiro para a Paz, que já era ali os Estados Unidos tentando interferir ali para ver se conseguia ajudar a resolver alguma coisa. Em 2005, Israel se retira de Gaza, que era o território que havia invadido lá antes, em 1967. Mais adiante, em 2007, o Hamas, você já deve ter ouvido falar bastante desse nome, dominou lá a faixa de Gaza, onde habitavam mais de 2 milhões de palestinos, tá? Então o domínio se deu após uma breve guerra civil com o Fatah. Então, gente, por que o Hamas está lá na Palestina, né? Justamente por esse ocorrido de 2007. Em 2008 entrou em vigor um cessar-fogo entre o Hamas e Israel lá na faixa de Gaza, e isso foi mediado pelo Egito. Mais adiante, em 2014, Israel realizou a Operação Margem Protetora contra o Hamas, que estava lá na faixa de Gaza, no território da Palestina. Em 2017, o exército israelense anunciou o encerramento das passagens fronteiriças com Gaza. Donald Trump, lá dos Estados Unidos, quando era presidente, então naquela ocasião, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. E isso piorou muito a situação, tá? Então, ele disse lá, mundialmente, que lá naquela situação, lá onde eles estavam com aquele problema todo, ele disse que Jerusalém, que era um território ali disputado por todos ali naquela região, era a capital de Israel, e aí, inclusive, ele instalou lá a embaixada americana. Isso piorou muito a situação. Mais adiante, a gente vê ainda a história, em 2018, as forças israelenses entram em confrontos sangrentos na fronteira de Gaza, enquanto os Estados Unidos abriu sua embaixada em Jerusalém. Vamos ver aqui adiante, gente, vejam essas imagens, vocês vão entender aí, essas imagens são essas que nós vemos todos os dias aí praticamente nos telejornais, né? São dos conflitos que ocorrem ali entre o Hamas, que está lá naquele território da Palestina, ali, não é isso? Na faixa de Gaza, e Israel. Então nós temos acompanhado aí uma contenda, um conflito que se arrasta há muito tempo e que, pelo visto, está longe de se encerrar. Quem sofre muito com isso, obviamente, são as pessoas mais comuns, tá? Vamos dar uma olhada em outros dados aqui. A gente pode observar que em 2019, vários manifestantes se reuniram em campos de refugiados, também nas cidades de Gaza e Canyones, para protestar contra a terrível situação econômica e as condições de vida em Gaza, tá? E realmente, se você procurar aí na internet, você vai ver que as condições de vida lá na faixa de Gaza são insalubres, tá bom? Mais adiante, lá em 2021, novas ondas de violência ocorreram entre as duas partes. E aí, em 2023, vejam só, nós temos aqui que os militantes do Hamas realizaram um ataque surpresa em Israel a partir de Gaza. E, gente, esse evento aqui deflagrou um conflito que tem se arrastado
por bastante tempo, né? Então, esse ataque do Hamas fez com que se iniciasse a partir de então, em outubro de 2023, mais um conflito entre essas duas partes. Então, o que a gente pode depreender disso, gente? Nós podemos depreender disso que esse problema é realmente bastante complicado, tá bom? Esse é um dos exemplos de conflitos entre fronteiras que tem se arrastado aí ao longo do tempo e está cada vez mais difícil de se resolver. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra numa próxima.